Olá pessoal, vamos falar agora das 10 funções do Excel mais usadas no mercado financeiro. Só para você saber de onde eu tirei essa lista, eu trabalho há mais de 8 anos no mercado financeiro e sempre usei muito Excel, muito VBA. E o que eu fiz? Eu comecei a ver de todas as ferramentas que eu criei quais funções mais apareciam. Fora isso, eu consultei também meus colegas que trabalham no mercado financeiro e vi quais funções eles mais usavam. Antes de entrar nas funções, só um aviso importante. O objetivo desse vídeo não é ensinar cada função. Em outras aulas do canal eu vou ter passado por algumas delas. Então na descrição do vídeo eu estou listando cada função e qual aula está relacionada a essa função. O objetivo agora é somente ilustrar quais são essas 10 funções mais usadas para ver se você já conhece todas e caso você não conheça alguma, eu sugiro pesquisar sobre ela e tentar entender, porque realmente são funções importantes. Vamos entrar agora na primeira função, e mais um detalhe importante, eu vou estar aqui sempre adotando o padrão americano, com as fórmulas em inglês. Eu vou estar sempre também colocando como seria essa fórmula em português, mas o padrão que eu vou usar em todos os vídeos desse canal vai ser o padrão americano. Se você não está acostumado ainda com o padrão brasileiro, eu sugiro fortemente começar com o padrão americano. E tem alguns motivos para isso. Primeiro, eu acho que tem muito mais informação na internet, muito mais fórum de ajuda no padrão inglês do que no padrão brasileiro. E depois, acostumado com o padrão americano, você vai conseguir trabalhar em qualquer lugar do mundo. Você não fica só dependente em trabalhar em empresas que usam o padrão brasileiro aqui no Brasil. E por último, eu acho um pouco chato ter que ficar botando acento em fórmula, que nem é assim que funciona no padrão brasileiro. Então essa primeira função é a função if, ou se em português, que é uma função condicional. Você vai passar uma condição para ela e caso essa condição seja verdadeira, ela vai fazer alguma coisa, senão vai fazer outra. A segunda função, na verdade eu agrupei 3 funções em um, são as funções COUNTIF, SUMIF e AVERAGEIF, que são funções condicionais. Vai fazer uma soma condicional, uma média condicional ou uma contagem condicional. Você vai contar, por exemplo, quantos retornos são maiores que zero. Então, uma contagem condicional. Ou, por exemplo, também fazer uma média somente quando a data tiver entre essas duas datas. Então, uma média condicional. E a mesma lógica para o SUMIF também. Só vai somar devido às condições que você escolher. A próxima função é a função if-erro, ou se-erro em português, que é uma função que ajuda muito para deixar a cara da sua planilha menos desorganizada. Por que isso? Porque é uma função que você trata caso ocorra um erro. O Excel tem aqueles erros de divisão por zero, NA, e fica um pouco feio você às vezes apresentar um relatório cheio desses erros. Então na função if-erro você passa uma fórmula para ela e caso ocorra algum erro, você fala o que vai tratar caso ocorra esse erro. Então aqui, por exemplo, sem tratamento nenhum aparecia esse div 0 e aqui com esse tratamento fica vazio, não aparece essa mensagem de erro. A terceira função, eu acho que não só para o mercado financeiro, mas como no Excel geral, é uma das funções mais usadas, a função VLOOKUP e PROC-V, basicamente para você procurar uma informação numa lista de dados. Aqui, por exemplo, eu quero achar qual é o preço no dia 16 de fevereiro, e aqui tem essas informações da data e do preço, e a função VLOOKUP faz essa procura para você. A quarta função, na verdade, de novo, eu juntei 2 funções, a função INDEX, ou índice em português, e a função MATCH, CORRESP em português. Na verdade, essas 2 funções juntas, elas fazem um VLOOKUP muito mais flexível. Eu já fiz um vídeo explicando com mais detalhes como juntar essas 2 funções para fazer o VLOOKUP, mas sabe que às vezes juntando essa função, você consegue contornar algumas limitações do VLOOKUP. A quinta função é a função OFFSET, que é uma função que eu uso muito. É uma função que dá para fazer muita coisa dinâmica com ela, desde criar ranges dinâmicos ou fazer fórmulas dinâmicas. Aqui, por exemplo, eu estou usando a função OFFSET para calcular o retorno nos X dias que eu defini. Então aqui eu estou calculando o retorno nos últimos 5 dias. Se eu quiser o retorno nos últimos 3 dias, é só mudar essa função, que aqui ela está calculando tudo para mim. Então eu também tenho um vídeo explicando bem essa função OFFSET, que é uma função muito flexível e muito dinâmica do Excel. Agora vamos passar para a função DATE, ou função DATA, que a gente começa agora com um pouco de manipulação de data. Eu acho que no mercado financeiro, no geral, tem muita manipulação de data, de fazer performance dependendo das datas, de contar 2 períodos de data. Então a função DATE é uma função
você consegue manipular bem as datas, você criar datas no formato do Excel passando determinados parâmetros. Aí seguindo de novo outra função de manipulação de data, a função Workday ou dia-trabalho. Eu já tenho um vídeo explicando muito bem essas funções, mas aí é basicamente quando você precisa trabalhar com dias úteis. Aqui no Brasil, toda a base para cálculos de renda fixa são baseados em dias úteis. Então vai chegar algum momento que você vai precisar trabalhar com os dias úteis. Essa função Workday, por exemplo, você, dado uma data inicial, você pula quantos dias úteis você quer. Então aqui nesse exemplo, eu quero saber qual é a data de liquidação de compra de uma ação. Então você tem essa data da compra, eu estou passando para pular 3 dias e a função está retornando 3 dias úteis depois dessa data de referência. Tem a função Net Work Days, ou dia trabalho total, que é outra função para manipular dias úteis. Quem já viu precificação de uma NTNB, de um título público, sabe que em algum momento da conta você sabe que você vai precisar calcular quantos dias úteis faltam para a liquidação do título. Então essa função Net Work Days, ou dia trabalho total, faz esse trabalho por você. Aí por último, eu selecionei 3 funções para representar funções de manipulação de texto. Esse e-comercial para concatenar 2 textos, então tem o texto 1, tem o texto 2, e aqui eu junto esses 2 textos. A função left, por exemplo, eu escolho partindo da esquerda quantos caracteres eu quero pegar de um texto, e o right é a mesma coisa partindo da direita. Então essas são as funções mais usadas no mercado financeiro. Provavelmente você ficou surpreso não ter aparecido algumas funções financeiras, como para calcular IRR ou TIR, mas justamente porque as funções que eu apresentei são praticamente toda a base para você fazer qualquer coisa no Excel. Então, se está começando no Excel e tem pretensão de trabalhar no mercado financeiro, o primeiro passo é entender muito bem as funções que eu apresentei aqui. Lembrando que na descrição tem um link para alguns vídeos que eu explico em mais detalhes cada função dessa. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Até a próxima.